Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha o Senhor nos trazendo aqui mais um dia para poder falar da poderosa palavra dEle. E aqui está ela, para nós nos alimentarmos mais um dia, aprendermos mais um pouquinho daquilo que é o que o Senhor quer que nós vivamos, que nós aprendamos para poder a gente praticar e poder desfrutar daquilo que a palavra dele diz. Obrigada de coração por você ter escolhido esse vídeo para assistir. Tenho certeza que tem direção de Deus aqui para as nossas vidas, amém? Vamos falar com o nosso papai, agradecer a ele por mais um dia, agradecer a Ele por todas as coisas, e a nossa vida ela tem que ser sempre de gratidão, porque o Senhor Ele nos dá além daquilo que precisamos, amém? Vamos falar com Ele? Paizinho, nós queremos te louvar, agradecer o Senhor pela tua bondade, agradecer o Senhor porque é a tua mão que nos sustenta de pé, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu rogo diante de Ti, Senhor, por essas pessoas que estão inscritas nesse lugar, por seus familiares, Pai. Clamo a Ti por aqueles que estão enfermos, Senhor. E em o nome de Jesus eu profetizo saúde, no nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, colocamos também diante de Ti todos aqueles que estão aflitos, Pai. Senhor, dai-nos a graça, Pai, de entender aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Pai. Não só entender, mas aceitar, Senhor. Porque o Senhor com certeza tem um para quê que nós passamos, Senhor, por tribulações, por necessidade, por perseguição, Pai. E a Tua palavra, ela nos afirma em Romano que é para que nós venhamos ser experientes e pacientes, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, colocamos diante de Ti tudo o que temos e o que somos. Colocamos diante de Ti, Senhor, os pastores do Brasil, os pastores da nossa nação, as famílias pastorais, Senhor, te pedindo a graça, Pai, sobre eles, Pai, para poder eles continuarem conduzindo o Teu povo como o Senhor quer, Pai. Nos ensina, Pai, e ensina também aos pastores da nossa nação a trabalharem em prol do reino, Pai, em prol do Teu reino, Senhor. Em o nome de Jesus te pedimos isso, Pai. Nos ensina a nós, pequenininhos também, Senhor, a trabalhar em prol do Teu reino, Pai. Prepara as nossas vidas para nos encontrarmos contigo, Senhor. Espírito Santo, diante dessa visão que Tu está me dando, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, e eu repreendo em o nome de Jesus. Que seja repreendido todo espírito do suicídio, em o nome de Jesus de Nazaré, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Que nenhum desespero, nenhuma preocupação desacerbada, Pai, venha fazer com que as pessoas tomem essa atitude, Senhor, tão desesperada, Senhor. Em o nome de Jesus eu falo para Ti, demônio do desespero, em nome de Jesus, recue das nossas famílias, recue em o nome de Jesus, em o nome de Jesus de Nazaré, espírito da morte, em o nome de Jesus eu te digo, pare, recue, em o nome de Jesus de Nazaré, e que assim seja para a glória do nome de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, Pai. Acalma, Senhor, os nossos corações, Pai. Acalma o coração desse que está aflito, Senhor, e mostra-lhe direção, Senhor, pela Tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Enquanto eu orava, o Senhor me dava uma visão, me deu uma visão de uma pessoa
subindo como numa árvore e numa madeira, subindo numa madeira, não era uma árvore, numa madeira, e já com uma corda no pescoço. E em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que seja repreendido, manietado, retirado do nosso meio, da nossa família, todo espírito de suicídio, espírito da morte, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Muitas das vezes, as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas que elas tentam cometer esse ato, ou cometem esse ato, elas não estão querendo morrer. O que elas estão querendo é solução diante de uma situação que elas não encontram caminho, não encontram saída. E na maioria das vezes essas pessoas, elas, pelo desespero, né, elas acabam agindo, se calando, elas acabam agindo de forma monossilábica, mal fala. Se você perguntar, responde em 2, 3 palavras. E nós, como família, nós devemos ficar atentos e entender que Deus nos chamou para amar e amar a todos, amar quem precisa. O amor não é para ser dado a quem merece, mas é para ser dado a quem precisa. E não dê amor esperando receber amor das pessoas, porque o amor que nós damos para os nossos irmãos, eles já vêm do nosso Pai, já vêm do nosso Deus. Primeiro Ele nos dá, para poder então depois a gente compartilhar com quem precisa. Amém? Glória a Deus. E eu estou falando disso com conhecimento de causa. Eu, na minha adolescência, eu lembro que aconteceu um fato na minha adolescência de injustiça. E na minha adolescência, por não saber, por não encontrar solução para o que eu estava passando, por não encontrar direção e nem apoio da família, nem das pessoas que me rodeavam, eu acabei fazendo exatamente isso que eu estou falando, me calando, né? E planejando tirar minha própria vida, mas Deus teve misericórdia de mim, assim como nesse dia, com certeza, o Senhor está com a mão dele estendida para livrar a minha e a sua família e quem está ao nosso redor, para poder repreender. Nós já repreendemos na autoridade do nome de Jesus o demônio do desespero, né, daqueles pensamentos que ficam ali maquinando, né, maquinando todo o tempo, a ponto de trazer o desespero e da pessoa pensar em se suicidar. O Senhor Jesus, Ele veio para nos dar a vida e a vida com abundância. E se eu e você entendemos isso, né? Que Ele veio para dar a vida e a vida com abundância, essa vida que Ele tem para dar, precisa que eu e você venhamos compartilhar a palavra dele que está em nós, enxertada, derramada, e um vídeo como esse é um vídeo para ser compartilhado, porque é de onde a gente menos espera, é aonde o mal está ali agindo, trabalhando, na surdina, né? Como eu falei, são pessoas que na maioria das vezes estão com problema e nem é problema grande demais, mas às vezes fica maquinando aquilo e ali é uma porta de entrada para o inimigo fazer morada e dizer: se suicida, não tem outra solução. E eu e você, nós que abrimos a boca e nos denominamos cristãos, nós temos que levar a palavra de Deus, que é vida e vida com abundância, através de um vídeo como esse ou através daquilo que você e eu já sabemos,
para aqueles que no momento de aflição, de desespero, estão com sua mente cerrada, turbada, que não conseguem entender nada. Amém? O Senhor está falando, está alertando. Devemos ficar atentos, querido. Atentos quando uma pessoa que ela sempre fala, ela é sempre muito alegre e de repente essa pessoa ela passa a ficar triste, né? Passa a ficar calada então nós devemos ter cuidado com essas coisas, tá? Observar a nossa família e distribuir amor, porque o Senhor ele nos enche de amor a todo momento, a todo tempo, nos dá palavra de esperança a todo momento, a todo tempo. E a gente não pode ficar com aquilo que Deus nos dá só para nós. Aquilo que Deus nos dá é para nós compartilharmos, tá bom? Vamos para a palavra. Mateus 16. Aleluia. Mateus 16, versículo... Vamos ver aqui. Versículo a partir do 20. Do 20 até o 23. Que diz assim. 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Esse momento aqui é aquele momento onde Jesus pergunta para os discípulos: o que dizem que eu sou? E aí uns dizem que o Senhor é um profeta, outro diz que o Senhor é Elias, né? Outros dizem que o Senhor é João Batista. E aí cada um diz uma coisa e Pedro vai e diz, né? Eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus. E ali Jesus percebe que há uma revelação de Deus, né? Para Pedro falar aquelas coisas, porque não foi uma revelação de sabedoria humana, né? Mas uma revelação do Pai para Pedro. E ali Jesus reconhece, e agora Jesus pega e diz aqui no 20. Então mandou aos seus discípulos, quer dizer, então pediu, deu ordem aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que convinha de acontecer, que ele precisava ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quer dizer, já era um desígnio de Deus, né? E a própria religião, os religiosos da época, né? Que era tido como o povo que ensinava as leis de Moisés, mas na verdade o que eles prezavam muito era pelos costumes, né? Pelos costumes, porque se de fato eles andassem pela lei de Moisés, eles não teriam mesmo que já estava designado por Deus, mas se eles andassem pela lei, a lei dizia que não podia matar, e eles ali estavam agora tramando contra um inocente, como tramaram, né? Contra um inocente para poder matá-lo. Então, a própria religião, ela macomunou, como a gente já sabe, né? Se ajuntaram, pagaram aquelas mulheres para aquelas mulheres mentirem, né? E a todo tempo eles queriam pegar Jesus em um erro. E tudo isso era por quê? Porque a inveja de que Cristo andava pregando e multidões o acompanhavam, assim como com Pedro também, com Paulo, né? Quando a gente lê lá as cartas de Paulo em Atos, né? A gente vê em Atos, em Coríntios, a gente vê o tanto que Paulo sofreu pela religião, né? Porque como eu terminei até de orar e de falar que o importante para a gente que conhece a Deus verdadeiramente é trabalhar, fazer as coisas para Deus,
em prol do reino e não em prol de denominação e não em prol de placa. Aleluia, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Não, nós temos que fazer, o que nós fazemos é para o reino, é para o Pai. Não importa para que lado é que vai, mas é trabalhar para o Pai, é trabalhar para o reino dos céus, trabalhar para povoar o reino dos céus. Esse é o nosso chamado. Aleluia! Esse é o nosso chamado, trabalhar em prol do reino. Mas infelizmente a maioria não entende que a gente tem que trabalhar em prol do reino. E quando você vai fazer qualquer coisa que é em prol do reino, lá vem as pessoas lhe perguntando: qual é a denominação? Que denominação? A denominação é o reino dos céus. Aleluia, pouco importa. Glória a Jesus. O que importa é levar a Cristo. O que importa é levar a Trindade Santa. Glória a Jesus. E então Jesus disse para aqueles discípulos: não falem para ninguém que eu sou o Cristo, porque vai ser preciso eu ir para Jerusalém e padecer muito na mão dos sacerdotes, quer dizer, daqueles que ensinavam as leis de Moisés. Eu vou ter que padecer muito na mão dos anciões, daquele conjunto de pessoas, né, que tinham para ensinar as leis que Deus deu a Moisés, né? Então, logo a gente vê que o povo estava sendo ensinado o quê? Errado, né? Porque se eles estavam fazendo o que é certo, aí eu entendo que quando a gente passa lá em Mateus 23, o próprio Jesus diz: eles atam, quer dizer, eles colocam fardos muito pesados nas costas de vocês. E hoje é diferente? De forma nenhuma. Hoje é da mesma forma. Ah, isso pode, isso não pode, isso é de Deus, isso não é. E aqui é assim, aqui é assado. Se quiser ficar aqui, aqui tem que ser assim, aqui tem que ficar assado. E aí o Jesus, nosso Jesus diz lá no Mateus 23, né? Bando de hipócrita. Vocês nem entram no céu e nem deixam quem quer entrar. Colocam fardos pesados demais que as pessoas não podem carregar. Hoje é da mesma forma. Voltando aqui para a palavra, né? Quem que a gente pode falar que é nosso amigo, né? Aqui a gente vai ver nesta palavra, nós chegaremos lá nessa palavra onde Jesus, ele fala isso, né? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O que Jesus estava falando é o que o Pai já tinha falado para ele. Ele já sabia que iria ser assim. E Jesus não estava perguntando se eles se importavam com isso. Jesus estava falando o que era a vontade do Pai para vir acontecer. E Pedro estava fora a parte, né, de lado, escutando, e disse: Jesus, Senhor, tenha compaixão de ti. Isso não vai acontecer contigo. E olha o que é que Jesus surpreendentemente fala no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja, o mesmo Cristo o mesmo Pedro que há uns versículos aqui atrás tem uma revelação de quem Cristo de fato era, coisa que ninguém estava conseguindo discernir, entender ou se lembrar
que os profetas diziam que Cristo haveria de nascer em Belém, na cidade, assim, 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 e ninguém lembrava disso. E aí vai Deus, se revela para Pedro e Pedro diz: Eu sei que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação de Deus e logo em seguida ele se permite ser usado pelo inimigo para poder dizer que Jesus não iria passar pelaquilo que Jesus estava falando que era a vontade de Deus. E aí esta pessoa este mesmo Pedro, que tantas vezes foi chamado por Jesus de amigo, agora se coloca contra a vontade de Deus na vida de Jesus. E Jesus logo entende que ali não é Pedro, que é o próprio Satanás, usando a boca de Pedro. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Interessante. E quando a gente vai mais à frente um pouquinho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 50, naquele momento em que Jesus é preso, né? Lá ele estava falando que ele iria ser preso, né? Que ele precisaria ir para Jerusalém e ser morto e ser inquirido, né? Pelos sacerdotes, pelos escribas e tal. E aí agora aqui, quando ele é preso, no capítulo 26 do mesmo Mateus, no versículo 50, naquele momento em que a polícia romana, vamos dizer assim, né, chegam para poder, aqueles soldados romanos, e que era a polícia daquele tempo, chega para prender Jesus. Aí Judas já tinha macomunado com os sacerdotes, com os escribas, né, e com os anciãos do tempo, que ele iria mostrar quem era Jesus, porque Jesus era simples, se vestia igualmente aos seus discípulos, falava igual aos seus discípulos, ele era uma pessoa comum. Então aqueles soldados, eles não saberiam distinguir quem era Jesus. E ali Judas vai e combina com eles: não, a quem eu der um beijo na face, esse será o Cristo. E aí vamos ver aqui o que é que diz o versículo 50, olha aqui. Jesus, porém, no 49 diz assim, ó: e logo aproximando-se de Jesus, Judas, né? Tá falando de Judas. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Quer dizer, o que você veio fazer aqui? Então aproximou-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então aqui a gente vê Jesus chamar de Judas. No momento em que ele é traído, Jesus chama Judas de amigo. E no mesmo capítulo, um pouco atrás, Jesus chama de Pedro, aquele que tivera a revelação de que ele era o Cristo, aonde ninguém, nem os sacerdotes, ninguém, os estudiosos da lei, ninguém tinha tido ainda essa revelação de que Cristo era o Cristo, e Pedro teve essa revelação dada por Deus. E muitas das vezes Jesus chamou de amigos aqueles que o acompanhavam, os discípulos, e Pedro estava dentro desses, né? E aí Jesus vai e repreende Pedro, porque Jesus reconheceu que Pedro deu oportunidade, deu ocasião para Satanás entrar e falar pela boca dele. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E na hora que Judas chega para o trair, ele diz:
O que é que você tem para fazer, amigo? Faça logo. E aqui então a gente entende nessa palavra o que é que essa palavra quer dizer para nós hoje. Entendemos que qual é a revelação que Deus me deu dentro dessa palavra. Que amigo nosso não é aquele que fala muitas vezes com a artimanha para aparentemente nos defender e nos colocar para longe daquilo que é o que Deus quer para a nossa vida. Olha que coisa linda. Eu estava ali agora de noite na sala, que eu passo o dia todo pedindo a Deus. Digo, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale na palavra de hoje à noite? Eu sempre fico pedindo a Ele e espero Ele falar. E tem vezes que Ele não fala e eu também não venho aqui falar aquilo de mim mesmo, nada de mim mesmo. E ali Ele me deu essa revelação dentro dessa palavra, que amigo é aquele que quer que eu e você viva, ainda que seja sofrido, ainda que seja difícil, mas que eu e você reviva aquilo que é a vontade de Deus. Pedro estava falando algo que fosse a vontade de Deus? Não. Então ali Jesus reconheceu que Pedro não estava ali para ajudar. Pedro não estava se posicionando como amigo, porque amigo meu é aquele que quer que eu viva o que Deus quer. É isso que Jesus nos ensina. Pedro não estava falando para Jesus estar vivendo aquilo que era a vontade de Deus para ele viver. E já Judas, mesmo sendo o Judas o traidor, mas Judas estava auxiliando Jesus a ir para a cruz, que era a vontade de Deus. Meu Deus! Você consegue entender isso? Há pessoas que aparentemente pode estar fazendo coisas ou nos falando coisas que aparentemente pode ser ruim para nós e na verdade é o certo. Aleluia! E há pessoas que podem concordar comigo e com você, não para nos auxiliar, para a gente chegar e viver aquilo que Deus tem para nós. Tem muitas pessoas, queridos, eu sempre falo em outros vídeos até que estão aqui abaixo, aqui no canal, eu sempre falo, eu estou falando que amigo essa não é a primeira vez que eu vou repetir, essa ratificando mesmo. Essa não é a primeira vez que eu digo isso aqui no canal. Tem outros vídeos aqui abaixo onde eu falo sobre amizade. Inclusive um que fala de Jonatas e Davi, onde Deus me dá uma inspiração linda para poder trazer uma palavra linda a respeito de amizade. Tá aqui abaixo no canal. Então, assim, amigo meu e seu não é quem fala aquilo que é bom, aquilo que eu e você está querendo ouvir. Amigo é aquele que fala o que eu e você precisamos ouvir. Pegou? Isso é importante. Escreve isso. O teu amigo não é o que fala o que você quer, é o que fala o que você precisa. Não é o que te orienta como você quer, mas é como você precisa. Porque muitas vezes estamos vivendo uma situação onde a gente não está enxergando as coisas com clareza. E um amigo de verdade vai nos orientar a ver o caminho de fato como ele é, para que lado é que a gente tem que tomar a direção. Mas o bajulador, olha a diferença, o bajulador que não é amigo, ele tá ali para bajular, esperando o momento certo para barganhar, de acalavarácia, o Senhor está falando na terra, querido, o Senhor está nos orientando aqui. Então, o bajulador, ele está esperando o momento certo, aleluia, com palavras persuasivas, para iludir, para chegar o momento para ele lhe persuadir, para conseguir o que ele quer. Meu Deus do céu. Aleluia.
Aleluia! Saibamos discernir quem de fato é amigo e quem não. Muitos têm amigos como aqueles ou aquela que aceita tudo, que concorda tudo com o que eu digo. Ai, eu tô bonita? Tô tão bonita. Na verdade, não está. Essa roupa tá bem? Ah, tá perfeita, essa roupa tá perfeita, tá ótima. Quando na verdade não está. Aleluia! Então saibamos discernir aonde é que está o verdadeiro amigo e aonde está o bajulador, querendo que eu e você venhamos tomar atitude que não é o que Deus quer para nós, que não é o certo. O amigo verdadeiro, ele lhe diz a verdade que eu e você precisamos ouvir. Saibamos discernir isso que o Senhor está orientando aqui, pela misericórdia de Deus. E aqui eu vou encerrar pedindo a você que, se possível, leia, tire um tempinho e leia esses 2 capítulos que nós lemos, capítulo 16 de Mateus e capítulo 26 de Mateus. Olha, 6, né? Capítulo 6 e capítulo 16, perdão, 16, capítulo 16 e capítulo 26 de Mateus. Quem de fato é verdadeiro amigo? Amigo é aquele que te direciona para o que é certo, para o que é justo, para o que é reto. Muitas das vezes estamos querendo, na nossa própria opinião, que todos venham concordar com aquela atitude que a gente está tomando. E o amigo verdadeiro vai chegar e falar, de fato, aquilo que a gente precisa ouvir. Amém? Essa foi a palavra que o papai liberou para mim estar falando aqui neste lugar e nada mais além disso. O Senhor Jesus te dê clareza e que o Espírito Santo, ele ministre melhor essa palavra em teu coração, superior ao que eu consegui passar e falar. Em o nome de Jesus, esse é meu desejo. Não esqueça que a mão do nosso Pai, ela está estendida continuamente para nos livrar, para nos guardar, para nos abençoar em todo o caminho que nós andarmos segundo a direção dele. Até a próxima, se assim ele nos permitir.